Então vamos lá começar o nosso papo aqui. O primeiro episódio do podcast que a gente está começando na Mark. Fazendo aqui o primeiro episódio como episódio 0, um piloto. Daí para explicar um pouco a dinâmica. Como que a gente fez? A gente pediu pro pessoal aqui da empresa fazer um monte de pergunta no formulário. E a gente consolidou essas perguntas, jogou aqui na caixinha do R$10 ou perguntinha surpresa, então tem várias coisinhas aqui. E a gente vai tirando e fazendo bate-bola aqui. Então eu sou o Maurício, da Mark, ou Chuck da Mark, você vai ouvir mais Chuck do que Maurício. Marco, quer se apresentar, Marco? Prazer estar aqui com todo mundo agora, nesse novo projeto que a gente está planejando para esse ano. Então eu sou o Marco, sou o CEO aqui da Mark Ponto. Então a ideia agora é a gente estar mais aí perto de vocês, mais perto de estar gerando esse tipo de conteúdo, até para estar agregando mais para todo mundo que queira saber um pouquinho mais da Mark ou saber um pouco mais desse mundo de empreendedorismo em geral, esse mundo de liderança, cultura e tudo algo que a gente anda puxando bastante aí nos últimos meses. Beleza? Exato. A ideia é que seja um podcast assim como os outros podcasts com convidados, mas aí vai chegar no episódio 3, no 4, no 10, no 100, você vai perguntar assim, quem que são esses caras daqui? Então, para responder essa pergunta, esse episódio de hoje é para falar um pouco de quem somos nós, quem é a Mark e por que a gente tá falando, né? Começando a falar aqui um monte de groselha que vocês vão começar a ouvir aí a partir de agora. Bora pra cima. Quer começar? Eu começo fazendo as perguntas. Manda Você quer R$10 ou a perguntinha misteriosa? Manda pergunta. Vou fazer aqui jogar que nem o Telecena aqui pra cima. Vamos lá. Primeiro, então. Caraca. Eles eram muito pequenininhos aqui. Em que momento eles entenderam... Eu acho que a gente vai respondendo assim. Você responde, eu respondo, os dois respondem quando for o caso. Em que momento eles entenderam que o segmento de RH era a oportunidade certa para investir? E aí, Marco? Essa é boa. É uma pergunta que faz pensar um pouco. Acho que o início da Mark teve muitas ideias que a gente sempre tem na cabeça. E naquela época da Mark a gente tava muito pensando em ideias de rede social. Eu lembro, era Instagram, era Snapchat, Sim. Era Facebook, então... Vários modelos em volta de foto, né? Isso, principalmente foto. Foto, curtida, era algo que tava muito em alta. Mas é algo muito difícil de conseguir sair no mercado, ainda mais sem dinheiro. Acho que pra você entrar nesse mercado, você tem que ter muito dinheiro, tinha que ter muito dinheiro pra entrar nesse tipo de mercado. A área de RH se tornou veio mais como uma oportunidade, né? Quando a gente gerencia pessoas, a gente vê o quão importante é a gente poder ter o controle de horas ou ter controle da produtividade em si. Então, acho que a oportunidade que a gente teve naquele momento, eu estava como um gestor na época, eu gerenciava um time de 8 pessoas e a gente estava tendo muito problema com horas dos funcionários e tudo mais. Então, dali, quando eu consegui pensar numa solução, eu vi que ali foi é algo que pode vir a ser grande, pode ser algo que está faltando no mercado. E foi dali que surgiu, acho que essa oportunidade de a gente estar aprendendo nisso. Eu acho até que para complementar talvez essa resposta, que fala um pouco de que o segmento é uma oportunidade certa para investir. Não era, eu acho. Não é. Foi mais por conta de situacionalmente, foi interessante, por conta de problema que a gente tinha pra gente resolver também, né? Porque hoje o RH é um mercado, um segmento, não é nem segmento, né? Mas é uma parte da empresa vista com linha no planejamento estratégico para investimento. Né? Até então não era, sempre foi muito menosprezado, a cultura sempre foi de fazer o básico e não investir tanto, e hoje a gente tá vendo que investimento em cultura e tudo mais, ele tem ganhado mais força, né? Se for ver, o momento não era. Não era, acho que depois da pandemia que deu uma boa, o pessoal começou a olhar mais pra isso. Tanto que talvez a gente surfou uma escassez, né? Também tem isso. Não tinha tantos softwares de RH, assim, na verdade. HR-Tech não era nenhum termo falado ainda. O RH todo mundo via muito como departamento pessoal, né? Era resolver burocracia, quem vai contratar, era muito recrutamento, seleção e burocracia. Quem vai pagar vale-refeição, essas coisas, mas ninguém tava vendo muito o RH como algo estratégico na empresa, né? Sim. É realmente investimento que vai trazer um retorno. Então a gente fez a Mark realmente pensando em ajudar o RH, e no caso, reduzir horas que essas pessoas estão utilizando no dia a dia para essas coisas burocráticas e poder estar mais pensando em pessoa. Boa. Quer que eu vá fazendo as perguntas? Você prefere fazer Bora. Vamos ver. Nossa, cortou esse aqui. Foi bem.
Qual foi a maior dificuldade durante esse tempo de marketing e como vocês superaram? Vixe, A maior, hein? tem que escolher uma só? Mas você primeiro, né? Se a tua é a mesma que a minha. Cara, eu acho que tem algumas dificuldades. Daí talvez gostaria de falar duas, talvez. Pessoalmente, pra mim, foi a movimentação de algo mais certo, carreira e tal. E apostar tudo. Foi bem all-in pra mim, assim. Tanto com família, que eu deixei em São Paulo e tudo mais. Então, pessoalmente, isso acho que foi o maior dificuldade, maior barreira. O Chuck é de São Paulo, tá? Ele veio de São Paulo. Ele morava em Curitiba, ele morava Sim. em Jacareí, São Paulo. Então, É bom até a gente contextualizar, mudou pra cá, realmente, pra gente poder estar tocando isso aí. né? E daí eu acho que como empresa é meio, vou roubar um pouco, mas acho que a dificuldade são as coisas novas, problemas que a gente não conhece que surgem. Então assim, eu falei roubar porque eu tô falando que a dificuldade são várias dificuldades, né? Mas sempre quando é um problema novo, porque quando a gente tá falando de empresa, de empreender, de gerir um negócio inteiro, né? Não só uma parte, não ser responsável por uma área só, é um monte de problema novo, conforme a empresa vai crescendo e amadurecendo, problema novo que você não sabe como resolver, porque você nunca teve ele antes. Então, o resolver problemas novos eu acho que é a maior dificuldade, porque daí não tem um playbook, né? É uma parada que você tem que descobrir como fazer. É que a experiência a gente só... Cada mês a gente vai descobrindo algo novo, né? E não necessariamente é uma área de conhecimento, né? Eu, por exemplo, fiz engenharia, meu background é todo mais de processos e tudo mais, até que beleza, mexe um pouco com algumas coisas mais generalistas, você tem um background mais técnico, mais de desenvolvimento. Então, beleza, o problema é em marketing. E aí, sabe? É caçar como fazer, como resolver. É aprender a fazer. Acho que desde o começo a gente teve que aprender tudo a fazer. O que a gente contrata agora? Por exemplo, precisa de uma pessoa para ajudar no suporte. Aí veio uma pessoa para ajudar no suporte. Agora eu não consigo mais dar conta da programação, trazer alguém. Então a gente ia com a roda, o carro rodando, a gente achando solução para ir consertando no meio do caminho, né? Sim. E acho que, se for ver, o maior desafio que a gente teve foi, para mim, acho que foi muito durante o período ali da Covid também. Ter separado todo o time, a gente tá em processo ainda de organizar muita coisa. Acho que foi uma loucura, foi algo muito, tipo, realmente... Já era difícil junto, daí depois teve que separar, a gente teve que aprender a fazer esse tipo de gestão. O nível hard do hard. Foi o nível hard do hard. Querendo ou não, claro, Covid foi algo que o mundo inteiro, foi um mal pro mundo inteiro, mas pro nosso business em si, foi um business que colocou mais as pessoas na área digital também. As empresas na área digital. Em time a gente dobrou. Em time, quase triplicou de pessoas, eu acho que foi de uns 8 para 20, assim, mais ou menos. Em um ano a gente cresceu de 8 pessoas para 20 pessoas, então... Porque realmente as empresas estavam trabalhando em casa, precisava controlar essa produtividade, controlar o tempo. Mas teve o lado negativo, né? Pensando no business, claro. O lado negativo de poder estar longe do time, mas a gente teve o lado positivo de, muita empresa estar procurando isso. Eu acho que é por isso que agora também tem surgido tanto empresa de RH também, né? Sim, com certeza. Uma tendência de mercado, né? Boa, vamos lá. Agora eu vou fazer a minha aqui. Escolhi uma boa. Nossa, essa aqui tá pesada até, ó. É difícil. É difícil de ler, olha. Boa. Aqui, legal isso aqui. Os maiores perrengues passaram até aqui, enquanto Mark. Então acho que não vale o pessoal aqui, é mais como empresa mesmo. E as maiores vitórias. Teve uma recente, inclusive, acho que não vale pro podcast, essa não pode. Essa ainda não. A gente guarda pra depois. Cara, perrengues. Perrengues e vitórias. Puta. Vou tentar pra pensar aqui, porque eu não sei responder não. Nossa, você me ferrou. Fazer ao vivo. Perrengue. Perrengue. Cara, eu não sei, que eu não consigo pensar em nada que não seja tipo, coisa meio constrangedora assim também. Mas maiores vitórias, vai, então. Vamos pensar em vitórias. Eu acho que vitórias foram algumas vezes que a gente mudou de escritório, por exemplo, para um lugar maior. Porque eu vejo como conquistas no sentido de profissionalizar um pouco mais a empresa. Então, para mim foram vitórias quando a gente conseguiu
Pra quem não sabe, eu acho que a gente não falou muito de história, então a gente vai acabar contando coisas que vão remeter a pedacinhos da história da marca. Mas a gente começou, eu aluguei um lugar pra morar e tinha um ático, que a galera chama aqui em Curitiba de ático, né? Terceiro andar. Pra mim é sótão, o terceiro andar lá. E a gente começou lá, então a saída, por exemplo, de lá pra um escritório, que nem era muito escritório, era mais coworking e tal. E daí disso depois pro outro escritório e agora pra esse escritório também, que a gente saiu tem mais de um ano já. Pra mim foram vitórias porque a gente via que a galera chegava, nova principalmente, que não conheceu o anterior, ou até a galera que tava e viu a mudança, entendia quanto a empresa estava evoluindo de certa forma. Então, pra mim, conseguir bancar isso, conseguir dar essa infraestrutura, ter uma pessoa, por exemplo, dedicada pra infraestrutura, conseguir melhorar essas coisas, áreas suportes, assim, eu acho que é legal. Pra mim são vitórias. Acho que veio um perrengue daí. Até acho que depois na edição você deram pra colocar a foto da nossa mudança desse sobrado Aí. pro Nossa, é verdade. do novo escritório. A gente tem uma foto lá da gente ter, assim, era a gente que fazia, né? A gente tinha caminhão de mudança, fazia as coisas, a gente ia no baixo custo. Pegou o caminhãozinho lá do meu sogro, fomos lá e colocamos todas as coisas, então a gente tinha que passar uma mesa que não passava pelas portas. A gente teve que passar pela janela, então, cara, aquele dia foi tenso. Aquela mesa pesava, sei lá, pesava uns 500 mil quilos. E não passava em janela nenhuma também. É muito engraçado. Ele teve que passar pelo... As mudanças foram perrengues, de fato. É verdade, as vitórias foram perrengues. Porque era sempre pré-mudança, era uma semana. Nossa. Uma semana pra lá e pra cá, comprando lata de tinta, pintando parede, não sei o que. A semana entrar na Itália, eu fiquei 3 dias até meia-noite, dando demão naquela parede lá, que nunca ficava azul de forma nenhuma. É verdade. É isso, não lembro de um perrengue muito pesado, não, assim, fora esses. Esses foram bem complicados. Acho que uma vitória também que a gente pôde... Que eu vejo como uma vitória pra marca foi a confraternização que a gente fez no final do ano passado. A gente conseguiu organizar um pouquinho melhor, a gente conseguiu já pensar numa forma do mundo, com todo mundo, no caso. Acho que foi bem legal. Até esse ano a gente pretende fazer algo bem mais legal também. Então, querendo ou não, cada vez que a gente vê que a gente cumpriu o que a gente precisava durante o ano, é uma vitória no final, a gente poder fazer uma festa, fazer algo que vai juntar todo mundo. Assim, sabe? Cara, eu lembrei de uma, inclusive, que a gente perdeu o troféu, inclusive, dele, em uma dessas mudanças. Mas aquele prêmio que a gente recebeu do Sebrae foi 2020. 2020. Foi totalmente orgânico o negócio, porque a gente não se inscreveu. Assim como a gente falou, tudo era meio low cost, tudo era a gente que fazia, então não tinha muito não tinha tempo de ficar olhando pra esse tipo de coisa, que hoje eu até me arrependo, porque é importante, a gente vê que é importante, sente falta de ter feito isso mais, mas esse tipo de coisa, de participar de prêmio, de premiação, coisa do tipo, a gente não fazia tanto, né, não fomentava tanto. Então, organicamente, a gente ganhou como startup destaque do ano, assim, isso foi legal também, foi uma vitória e algo meio surpresa, porque a gente não tava necessariamente correndo atrás de fazer isso ser uma verdade, né, só tava fazendo o trabalho. Acho que é isso, minha vez, então. Vai lá. Tá bom. Difícil, né? Lembrar assim. Isso. Nossa, tem uma aqui que é um livro, acho. Caramba. Maria. Meu Deus. Vou esquecer dela antes disso. Tá bom, mano. Como vocês percebem o impacto da liderança na cultura organizacional? Além disso, quais foram as principais lições aprendidas ao longo desses anos de marketing no que diz respeito à liderança e gestão de pessoas? Então, tá, vamos resumir essa pergunta. São 2 perguntas. Né? 2 perguntas. Eu tenho a resposta. A liderança e gestão de pessoas. Como vocês percebem o impacto disso? Cara, eu tenho... Engraçado eu ter respondido isso. Eu falei disso esses dias. Pelo menos a gente aqui, do time que fica mais próximo de mim, a gente se pega falando uns os bordões dos outros. A gente se pega usando frases do outro, por exemplo. Assim, você tá andando muito com não sei quem, tá andando muito com não sei quem. Porque a gente convive muito, né? E daí usa frasezinha de efeito, frase meio pronta, ou até alguma coisa que remete a algum ensinamento, ou tipo de coisa. Então, a gente pega muito. Elas brincam muito comigo, inclusive, que eu falo muito essas coisas, né? Então, eu falo muito do... é uma linha tênue entre algo e algo. Tipo, esse tipo de coisa, assim. E elas começam a usar. Então, assim, eu acho que isso quer dizer... No que reflete no espelho, né? Assim, na liderança, por exemplo, talvez. Então quer dizer que se eu fizer alguma coisa negativa, isso vai refletir da mesma forma. Também vai refletir negativamente. Então eu acredito que essa questão do que reflete na liderança é que as ações como líder
tanto as que eu tenho intenção de passar, quanto as que eu faço e reflete nas pessoas de alguma forma, ambas têm influência muito grande. Então, se eu for um cara que não dou exemplo, por exemplo, eu não acredito que o meu time pode ser um time bom. Porque eu não tô dando exemplo bom. Ou eles podem, mas em algum momento eles vão ser contaminados por algo ruim. E agora a segunda qual que era? Eu já esqueci. A segunda é lições aprendidas ao longo desses anos no que diz respeito à liderança e gestão de pessoas. Aqui acho que entra muito a nossa... a gente começou lá com um pouquinho de pessoas e foi crescendo, então a gente teve que aprender muito sobre gestão de pessoas. A liderar um time é algo... quando você tá só em 5 pessoas é uma coisa, quando tá em 30, sim, realmente muda bastante. Gestão de conflito, principalmente. Eu acho que uma coisa que eu tô falando recentemente, mas pra mim é um negócio que demorou muito pra na minha cabeça entrar, é que o quanto antes você souber que existe uma diferença entre gestão de demandas, gestão de backlog, gestão de tarefas e gestão de pessoas, que é uma coisa completamente diferente, quanto antes você entender que isso é diferente, quais são as diferenças, acho que mais você evolui em ser um bom líder, um bom gestor de pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, em cumprir prazo, em fazer as coisas como devem ser feitas com a qualidade que a gente espera, esse tipo de coisa, beleza. Isso aqui é, de certa forma, mais tranquilo, porque você vai seguindo uma linha racional, né, do que fazer. Agora, quando você fala de pessoas, meu irmão, você tá falando de uma coisa que é zero racional, muitas vezes, né? É humano, é uma parada humana. Você fala, nem sempre reflete daquela forma e tudo mais. E daí tem a coisa mais sentimental, a coisa de você ser mais próximo, mais íntimo, vários tipos de lideranças diferentes. Mas se você não presta atenção que existe essa diferença, que você precisa também dedicar tempo para a gestão de pessoas, não só ser um líder que gere demandas, ou que cumpre prazos, ou que cobra prazos, esse cara vai ficando em segundo lugar, e você não consegue criar uma cultura, né? Porque daí o reflexo daqui é só o que você não procura passar, é o que você passa sem querer. Então vai também acontecer um reflexo nessa galera, mas não é um reflexo que você quer necessariamente, o que você tá treinando, né, que aconteça. É uma coisa, eu acho que bem legal falar dessa questão de liderança e gestão, é que a gente sempre teve uma gestão muito próxima a todo mundo, então a gente sempre tenta manter próximo, ter uma amizade com todo mundo e estar junto com todo mundo, né? E também a transparência. Transparência é algo que a gente sempre prezou aqui dentro, a gente sempre tenta ser o mais transparente possível, com números, com KPIs, com metas, com objetivos, então a gente sempre tenta passar isso pra todo mundo, mostrar, putz, a gente tá sendo transparente com vocês, a gente mostra quando tá bom, quando tá ruim, e isso a gente espera também, né, que todo mundo, os liderados, no caso, eles consigam também ser transparentes com a gente, ter essa... Sabe que eles têm essa proximidade com a gente. Eu acho que se mostrar vulnerável é muito difícil, não só em ambiente de trabalho, qualquer momento da vida. Mas o se mostrar vulnerável é um puta ganho de intimidade com a pessoa, de relacionamento, proximidade. Boa, próximo. Boa. Vamos lá. Eu vou pegar uma pequenininha aqui agora. Consegui ler sem esquecer. Nossa, aqui, olha só. Quais os próximos passos? Onde a Mark quer chegar? Vai lá, CEO, onde a Mark quer chegar? Caramba, hein? Tem 2 caminhos principais que a gente tá colocando para esse ano e pro ano que vem. Um ainda não... A ideia não é abrir ainda, até porque a gente tá em estruturação e tudo mais, então... Mas o segundo é um pouco colocar a Mark, no caso, né, como uma solução para as empresas, uma solução única. A ideia é a gente trabalhar o produto para ele ser uma solução única, onde a gente consiga cada vez mais estar devolvendo mais horas ainda para o time de RH, o time de departamento pessoal. Então, se eu for colocar como objetivo a gente quer ser um software onde as empresas consigam utilizar a gente sem precisar de outros softwares para fazer integração, para estar junto. A ideia é a gente conseguir fazer tudo em uma plataforma só. E com isso a gente consegue trazer o benefício de estar devolvendo ainda mais horas por recursos humanos. Boa. Acho que não tem outra resposta, essa é só uma. Acho que a outra vamos deixar mais pra frente qualquer outra estratégia que a gente tem. Ah, sim, eu digo, não tem, tipo, é uma resposta lógica, né? É uma só. Boa. Bora lá. Mais uma aqui. Cara, tem um cartão aqui, hein? Vamos usar. Será que tá carregado? Só pensei em pegar as grandes. Como é a vida com tantas responsabilidades nas costas? Como é a rotina? E qual o maior desafio
em manter uma startup rodando? Que vida, gente. Que vida? Que é isso, vida? É a vida com tantas responsabilidades nas costas. Cara, é... Zero fácil, mas organicamente a gente foi aprendendo com o tempo, eu acho. Então, eu vejo que é o famoso metamorfose ambulante. Todos os dias muda. Todos os dias muda. 3 meses atrás eu era outra pessoa, 2 meses atrás, ontem talvez. Então isso, se você não fica bom bastante ou vai se trabalhando para que a responsabilidade seja algo que você aguente, uma hora você vai espanar, você vai abrir o bico e você não vai conseguir tancar mais, né? Você vai conseguir mais levar isso pra frente. Então acho que você vai... naturalmente, ou você larga a mão, ou você aprende a suportar. Então acho que as responsabilidades, elas existem, só aumentam conforme a maturidade da empresa vai aumentando. Mas você vai aprendendo conforme você vai aprendendo as outras coisas também. Então acho que tudo bem. Agora, como é a rotina? Rotina? Cara, a rotina eu acho que ela já foi muito ruim. Hoje ela é uma rotina de trabalho. Graças a Deus a gente tem mais gente pra ajudar a gente. Mas a rotina já foi... Lá no tempo de sobrado que eu falei, a rotina já foi das 6 às 6 atender cliente, das 6 da noite, daí às 6 da noite até meia-noite a gente mexia em produto, testava, validava, subia coisa que estava certo, não subia, enfim. Daí da meia-noite até 1 ou 2 da manhã ia ajudando o Xande, principalmente, que estava lá codando coisa, porque tinha cliente pedindo um monte de coisa. A gente tinha um CTM desse tamanho, né? Hoje é um monstro, mas tinha várias melhorias, coisas que a gente ia implementar, e a gente ganhava os caras nisso. E daí dormia, tipo, 2, 3 da manhã, quando já não tava aguentando mais, daí 6 da manhã, cliente ligando de novo. Eu não tinha tempo de ter rotina, né? Era o dia inteiro apagando incêndio. E hoje a gente tem um time muito foda que ajuda a gente com muita coisa. Então a gente tem pessoas boas em cada partezinha, que a gente precisa ter gente boa. E isso ajuda com que a gente consiga se organizar melhor e parar e olhar as coisas também. Se você não para e olha as coisas e fica só resolvendo um monte de bucha, que acho que é isso que vem a rotina, ajuda a conseguir se organizar pra fazer isso, o negócio não cresce. É delegar, a gente conseguiu agora estar conseguindo delegar mais coisas Sim. E deixa a gente conseguir olhar mais o amplo das coisas. Mas eu sou meio maníaco mesmo assim, então eu fico caçando mais coisa pra fazer o tempo inteiro. Sempre. Agenda, até agora, a questão de conteúdo e tudo mais é mais uma coisa que vai entrar na agenda. Na agenda recentemente, E qual o maior desafio em manter uma startup rodando? Cara, que é o maior desafio... Cara, o maior desafio é pagar imposto. esse dói. Mês a mês a gente vai vendo o quão doído é. Com certeza é ter o governo como sócio, pra mim é o maior desafio. Pois é. Mas agora, fora isso, eu acho que desenvolver pessoas é treta. Porque desenvolver pessoas depende de muitas variáveis, né? Depende da pessoa também. Da pessoa, de você próprio, de você saber o que você tá falando. Enfim, acho que desenvolver pessoas, porque no desenvolvimento de pessoas você tá vendendo um sonho, a gente tá vendendo uma coisa muito louca aqui que a galera tá comprando com a gente. Então, desenvolver / engajar pessoas acho que é o maior desafio, na minha visão. E então, complementar um pouco da questão de responsabilidades, a gente hoje tá em 35 pessoas aí no time, então a gente sabe com é responsável, né? A gente tem que ser na estratégia, porque a gente é uma startup bootstrap, então a gente não é uma startup que tem milhões para torrar e gastar, então a gente tem que sempre saber onde gastar e como gastar. E a gente sabe a responsabilidade que a gente tem em ter 35 pessoas, se for pensar, as pessoas que dependem dessas pessoas, então passa de 1000, é família e tudo mais, então passa de 100 pessoas aí fácil, que a gente é responsável hoje, né? Então se a gente erra uma coisa ali na estratégia, ela pode danificar. Então ter essa responsabilidade é muito, muito grande, é bem complicado. E o desafio também é essa questão da gente, mês a mês, a gente tá tendo que dar mais de 1/3 ali pro... É o sócio, cara. Pro governo, do sócio oculto que fica machucando. Você. Próximo. O que é importante alguém ter ou ser para fazer parte da marca? Essa aqui é capciosa, essa aqui. É importante alguém ter ou ser para fazer parte da marca? Acho que ser desempregado, né? Brincadeira.
Eu acho que o principal, quando eu olho numa entrevista, uma conversa assim de entrevista, além da parte técnica, claro, sem precisar ter a parte técnica, depende da vaga, claro. Mas eu acho que a pessoa ter vontade de ter um sangue no olho, ter vontade de querer crescer e tá querendo fazer algo novo, tá querendo mudar o cenário, principalmente dessa burocracia que é o RH, departamento pessoal também, e putz, é aquela vontade, é o cara me falar que ele tá com vontade, ele quer, putz, eu quero Sim. estar nesse plano junto, é demonstrar que não só com palavras, mas você olhar na cara da pessoa e ver, sentir que a pessoa, putz, ela tá realmente com vontade de ter. Eu acho que ser incomodado, eu acho, sabe? Isso. O cara não ficar satisfeito com o que tá fazendo, ou querer fazer mais, querer fazer melhor, querer ganhar mais, querer evoluir, alguma coisa assim. Porque é o cara que dá valor na oportunidade, o cara que dá valor no que tá surgindo pra ele poder agarrar e fazer esse tipo de coisa. Então, ser incomodado acho que é um ponto importante. Ter fome, né? O famoso cara que tem fome de fazer alguma coisa, assim. Sim. Esse eu acho que é o principal. O resto tudo a gente ensina. Esse que é o negócio. Você ensina um monte de coisa, você não ensina o cara a ter vontade. Vontade. Se ele ficar, a pessoa acomodada, ela... Com o tempo a gente descobre. Bora, mais um. Vou pegar uma pequena, preciso pegar umas grandes. Pegou uma fácil aí. Caramba! Gostando de... Quanto foi o investimento inicial da marca? Mentira, não foi 0, não. Daí é uma pergunta que tem várias respostas também. Todas têm, né? Então vamos pensar em dinheiro, né? As pessoas vão fazer investimento em dinheiro. Se for dar tempo, essas coisas, deixar não é de ganhar. R$0, mas foi bem pouco. Dinheiro foi muito pouco, quase 0. Mas a gente abriu mão de muita coisa. Então abriu mão de ganhar pra conseguir fazer acontecer, né? Então acho que isso, se a gente tivesse a conta, com certeza teve investimento. Porque como eu programo, então o XMD também é um... O Alexandre, ele também programa, a gente conseguiu... Putz, vamos meter a mão aqui, o Digo também no começo com a gente, meter a mão aqui e fazer o negócio. Então a gente fez, então a gente conseguiu tá fazendo com um investimento muito baixo, né? Porque quando a gente começou a construir, era sempre depois das 6, né? Tipo, eu lá na consultoria lá em São Paulo, já morava em São Paulo, daí vocês aqui, daí a gente ia mapeando, fazendo PhD em RH pra entender as regras, e daí quando tava pronto o produto MVP, daí tipo, a gente começou a falar, beleza, eu vim pra cá, daí a gente se mobilizou em virar empresa mesmo, que até então era só produto. Isso. Acho que a resposta principal é, a gente não investiu tanto dinheiro, vai pensar, putz, eu coloquei $500 mil aqui. Não é essa a questão. Acho que a gente deixou de ganhar muito dinheiro, principalmente por anos, ali para poder estar focando nisso. Então, porque a gente sabe programação. Se a gente tivesse contratar um programador, ia ficar caro também o negócio. Exato. Acho que é um pouco na linha de... Se eu quisesse fazer alguma coisa desse tipo, eu teria que investir muita grana? Sim e não. Depende do modelo que você for fazer de pessoas que estão junto contigo, né? Então, se você é uma empresa de tecnologia e a gente não tivesse, por exemplo, igual a nossa uma empresa de tecnologia, a gente não tivesse pessoas de tecnologia, a gente teria que investir ou tempo estudando, que ia demorar muito daí, ou contratar alguém para fazer. Isso. Que daí depois a gente, quando eu vim pra cá, eu fiquei 100% primeiro, né? Ou dedicado 100%. Mas foi basicamente tempo, né? E demorou pra... O ponto foi que a gente demorou pra engrenar e conseguir fazer girar um caixa. Então, sim, foi somando esse tempo de não ganhar, sim, teria investimento, mas tirar grana do bolso pra colocar, não. Coloquei muito pouca coisa ali. Coloquei mais em coisas assim específicas, assim, mas foi... Não chega a ser um montante significativo. Sim. Boa, deixa eu ver uma aqui. Uma cabeluda aqui. Vou ver uma cabeluda agora aqui. Ó, isso aqui. O que fez vocês acreditarem nesse sonho? E nos pensamentos de incerteza, o que fizeram vocês continuarem seguindo em frente? Caraca. Que tal o Marçal que fez? Superchat GPT. Você guardou aqui, eu queria ler de novo. Ai, caramba, nem lembro mais. Vou achar. Eu até esqueci já a pergunta. Cara, o que fez você acreditar nesse sonho, Marco? Quando você pensou nele, assim, você falou assim, é isso. Pra você mandar aquela mensagem no WhatsApp lá, o que te instigou? E daí, nos primeiros pensamentos de incerteza, quando você pensou assim, puta, será? Fez você não parar, você continuar indo pra frente.
respondendo a primeira parte, acredito que a gente viu uma oportunidade em algo que não estava sendo feito, ou não estava sendo feito da maneira que eu achava que era a melhor maneira de fazer. A gente sempre focou em fazer algo que fosse fácil do gestor utilizar, fosse fácil do colaborador poder usar também, então não tinha algo no mercado assim que atendesse dessa maneira pelos testes que eu fiz na época. E quando eu vi que, quando eu fiz uma POC lá, né, fiz um sisteminha para rodar lá na empresa que eu estava, aquela solução já ajudou o cara que tomava conta na época, administrativo do RH, já ajudou ele muito no final do mês. Ele olhou, tipo, no final do mês, caramba, tava demorando 3 dias para fazer o negócio, agora em menos de um dia eu já consigo fazer. Então quando eu vi aquele valor agregado muito grande, eu falei, caramba, aqui então tem uma oportunidade muito legal. E acho que a questão de não largar o osso, né, na hora das dificuldades, a gente vê, será que isso vale a pena ou não? Cara, acreditamos no sonho, acreditei bastante nessa ideia, acreditei que, independente das dificuldades, a gente tinha algo legal nas mãos, algo que estava gerando valor, estava agregando valor para os outros. A gente recebe muitos feedbacks positivos sobre a ferramenta, então aquilo aquece, aquilo é muito bom pra gente, então a gente vê que a gente está agregando valor para outra pessoa que tem funcionários embaixo dela que também está sendo beneficiado com isso. Eu acho que foi o principal da gente olhar e falar, putz, não vamos desistir agora. Cara, eu citaria, porque tiveram momentos, mais de um, falando de todo mundo, em que houveram incertezas. E daí, na minha visão, tanto eu, em qualquer um dos papéis, tanto no que deu suporte, no que precisou de suporte, eu acho que o nosso suporte, principalmente nós três, um pro outro, foi o que ajudou com que, nas incertezas, a gente continuasse fazendo o que estava fazendo. Porque, por exemplo, teve um momento pessoalmente não tão bom para um, para outro, esse tipo de coisa, desengajou, tem problema aqui, problema ali e tal. Então ajudar a resolver ou ajudar a, talvez, com que o furo na empresa não fosse um problema e até resolver esse tipo de coisa. Então, para mim, o suporte que a gente deu um pro outro fez muita diferença para os momentos de incerteza a gente conseguir continuar. Eu não sei se você lembra, mas quando a gente falava desde o Tibia, para quem não sabe ainda, não sei se vai ter essa pergunta aqui, mas eu e o Marco a gente se conheceu num jogo online chamado Tibia, o melhor jogo online da história de RPG. Prazer, bacana. E daí, a gente sempre falava em fazer alguma coisa junto. Eu tinha uns 15 anos, 14 anos. Eu sempre falava, não, vamos ter que fazer alguma empresa junto, vamos ter que trabalhar junto. E nem trabalhar, a gente trabalhava ainda. Então... Quais os melhores hábitos para quem quer empreender? Estudar. Com certeza buscar informação. Não é estudar de, tipo, não vou faculdade, não vá pra estudar. Não é... Se eu pudesse falar alguma coisa, não vá. Eu acho que realmente você aprender coisas diversas que está fora da tua zona de conforto. Eu tô tendo que aprender... O que a gente tem que aprender? Contabilidade, leilão, aprender... Recentemente eu aprender como dar lance em leilão. Eu acho que essa é a pegada, que assim, uma coisa que, por exemplo, eu falo muito que a consultoria me ajudou a aprender a aprender. Tipo, aprender muito rápido as coisas que eu tenho que fazer. Então, se você consegue pegar essa manha de aprender as coisas rápido, falar sobre elas de uma maneira fácil, mesmo sem saber tanto, ajuda você já a ir desenrolando alguns assuntos. Então, poucas faculdades hoje falam sobre negócios, por exemplo. Então é difícil falar assim, não, estude numa faculdade. Eu acho que é improvável, na verdade. E mesmo essas de administração, empreendedorismo e tal, eles acabam tratando uma linha muito formal das coisas, né? Sim. Porque, querendo ou não, no nosso dia a dia a gente tem que aprender coisas diversas que a gente não tem nem ideia. Consumir conteúdo, pode parecer bobeira, mas podcast, em vez de ficar vendo só podcast o Nerdcast até que é bom, mas vou falar, beleza, eu fico vendo podcast de piada, TicaCast lá dos caras do Pânico, eu sei que existe, por exemplo. Puta, é massa, é engraçado. Cara, vê um podcast do G4 lá, põe no carro, põe pra treinar, Eu sempre ouço pra treinar, mas eu sou meio psicopata treinar ouvindo podcast, né? Mas assim, começa a consumir conteúdo relevante nos tempos que você vai consumir conteúdo. Porque o negócio é que assim, o que ajuda? Isso aí vai me ajudar a aprender matéria X ou Y? Não necessariamente.
mas vai te ajudar a identificar a oportunidade muitas vezes. O cara fala de mercado que tá aquecido, o cara fala de alguma empresa de tal coisa que tá crescendo muito. Então você não vai ver isso na faculdade, é muito raro. Vai ver conversando com pessoa boa e consumindo conteúdo. Eu acho que é um hábito, não é bem um hábito, mas uma coisa que agrega bastante. Se você tiver, claro, se puder fazer isso, é ter um mentor também. Sim. Ou ter alguém que já tem uma experiência de mercado legal, onde você possa estar se comunicando com essa pessoa para te ajudar em decisões difíceis, em momentos difíceis. Isso encurta o caminho pra... Isso encurta bastante. Hoje eu tenho um mentor, que é o Christian Pedroso, cara brabo. E ele ajuda muito a tirar ideias onde você não... Putz, o que eu consigo fazer aqui? O cara te dá ideias que você não estava pensando, e isso é uma parada que ajuda bastante. Encurta muito o caminho, é bom. Boa. Então, acho que a gente acabou de perguntas, né? Perguntas misteriosas. Você quer deixar um recado final aí pra quem tá ouvindo, assistiu até agora e vai assistir talvez o próximo? Que mensagem você quer deixar pra essa galera aí? O que eles têm por esperar pros próximos capítulos do nosso podcast? Cara, não durma no ponto, marque ponto. Olha aí. Eu não sei, acho que essa ideia que a gente tá aí de produzir conteúdo, a gente quer estar trazendo um pouco da história, um pouco dos desafios. Então acompanha a gente. A gente tem bastante coisa para trazer para vocês, ajudar muita gente que queira fazer alguma coisa ou queira estar com dificuldades. E é isso aí. Boa. Eu acho que, como vocês podem ver, a gente é podcaster júnior, né? Então, com certeza a gente vai melhorando nos próximos episódios e afins, e a dinâmica vai ser diferente também. Então a gente tem uma listinha de pessoas que a gente quer convidar, trazer aqui, abordar alguns temas. Acredito que principalmente os temas vão ser muito próximos de gestão, empreendedorismo, cultura, tecnologia, principalmente. Então acho que vai fazer bastante sentido o que a gente quer gerar de valor. Faz bastante sentido com o que a gente já fala em outras redes sociais, LinkedIn, Instagram, esse tipo de coisa. E a gente acaba conhecendo uma galera que fala muito bem desses assuntos, que conhece bastante também. Então, aguardem aí cenas dos próximos capítulos. E deixe feedbacks. Por favor. Vai Obrigado. sentindo.